porque tanto você quanto a vice, né, Haline Almeida, são um negro e uma negra, né? Isso. Então, até onde eu sei, eu acho que é a única candidatura, né, completamente negra. E tanto você quanto a Haline vêm da periferia, né? E aí até repercutiu bastante um comentário que você fez, acho que foi na entrevista da Rádio Jornal, né? Sobre a questão de que seria o único candidato que se deixasse no terminal de ônibus, né? Do Cais de Santa Rita, com o vem, saberia voltar para casa, né? Então, também disso, né? É mais um Silva, né? Como diz a música. Então, a gente queria fazer uma pergunta também, né? Acho que é crucial para a gente pensar sobre promoção de igualdade racial, combate à discriminação, ao racismo, né, que no Brasil, né, é muito escamoteado esse tema, e vocês estão colocando, né, na luz do dia nesse debate. Então, quais são as propostas do PCB e de João Manuel para combater o racismo e promover, enfim, sessão, promoção cultural e tudo mais? Perfeito. Acho que um primeiro comentário, Alcides, a gente está desde o começo da campanha fazendo o debate que a chapa do PCB é a única chapa que não é de família rica, de família burguesa, de família tradicional da política de oligarcas. Aí agora começaram a copiar a gente, né? O Miguel Coelho, ele foi dar uma entrevista e ele falou assim: Pernambuco tá cansado das mesmas famílias no poder, da briga de família. O Miguel Coelho é da família Coelho, que domina a Petrolina há mais de 150 anos e está na política de Pernambuco desde o século XVI. Lembra do Donatário Duarte Coelho? Pronto, o Donatário Duarte Coelho sabe, a raiz histórica da família Coelho de Petrolina. Então, assim, nessa eleição, os únicos que nunca governaram Pernambuco é a chapa do PCB, porque o pai da Raquel Lira já foi governador de Pernambuco, o pai da vice da Raquel Lira, Priscila Krause, já foi governador de Pernambuco, família Ferreira já foi governo de Pernambuco, família Coelho já foi governo de Pernambuco, família Arraes já foi governo de Pernambuco e por aí vai, né? Isso diz muito sobre essa realidade do nosso estado. Pernambuco é um estado de maioria negra, né? Como eu já falei, Pernambuco, historicamente, era a região do Quilombo dos Palmares e Pernambuco foi o segundo estado que mais recebeu pessoas escravizadas na época do Brasil Colônia. Isso é engraçado, as pessoas podem pensar assim, não foi Bahia, não, foi Pernambuco, Rio de Janeiro, o Porto do Rio de Janeiro primeiro e depois o Porto de Recife. Aliás, do ponto de vista de porcentagem, Pernambuco, em termos de população negra, é muito próximo da Bahia. E aí essa história negra de Pernambuco e de Recife foi muito apagada. Tanto é assim, as pessoas não se dão conta. Quando a gente fala do Mangue Beat, por exemplo, naquele documentário Chico Sainz e o Caranguejo Elétrico, que é um ótimo documentário, mostra as raízes afro do movimento Mangue Beat, que não existiria o Mangue Beat sem as religiões de matriz africana, a cultura afro, o próprio maracatu, o próprio frevo e várias expressões culturais louvadas de Pernambuco têm raiz cultural negra. Dito isso, o governo do PSB nunca fez nenhuma política de combate às desigualdades socio-raciais. Só em 2020 foi criado, para inglês ver, uma Secretaria Interinstitucional de Combate ao Racismo Institucional, né, que é a ideia que seria um órgão do governo que teria como responsabilidade pensar as políticas de combate ao racismo institucional em todas as secretarias. Nunca teve orçamento, nunca teve concurso público, nunca teve nem sequer seleção simplificada para profissionais. Então, assim, não tem uma política pública. As conferências sobre o tema são totalmente ignoradas e o governo do PSB se caracteriza pelo aprofundamento da desigualdade aqui em Pernambuco. Vale lembrar que Recife é a capital mais desigual do Brasil inteiro, né? Inclusive desde 1999, e vale lembrar também que Pernambuco está entre os estados mais desiguais do Brasil, né? Tá em terceira colocação. Quando a gente para ver, política de emprego, política educacional, política cultural, política de segurança, não tem nada do combate ao racismo institucional. O que é que a gente defende? Acho que passa por alguns prismas, né? A gente tem uma proposta de geração de emprego, Pernambuco é campeão nacional de desemprego, que passa por 4 eixos. Eu falei 4 e não, tem 5 dedos. Passa por 4 eixos. Acho que o primeiro é reativar a economia a partir da construção civil, construindo 100 mil moradias populares. E essas 100 mil moradias populares teriam como polo estratégico as pessoas da classe trabalhadora que vivem nas favelas, morros e alagados, especialmente em situação de risco, e contempla principalmente a população trabalhadora negra, e aí reativar esses empregos, reativar a economia a partir da construção civil, não contratando grandes construtoras, é bom que se diga, a partir de cooperativa de trabalhadores, mutirões, pequenas e médias
Empresas de construção. O segundo eixo é o eixo da reforma agrária, né? O eixo da reforma agrária, e pensar na política de reforma agrária de terra para quem nela trabalha, de apoio técnico, de crédito, de política de escoamento, de mercados públicos, mas também uma política de hortas urbanas, uma política de incentivo à agroecologia e ao ecoturismo na zona da mata, combinado com a política também de restaurantes populares em todas as cidades pernambucanas acima de 50 mil habitantes, como forma de comprar esse alimento da reforma agrária e garantir o combate à fome com um olhar direcionado à população negra, que também, segundo dados do IBGE, é mais afetada pela fome. O terceiro eixo é um eixo de fortalecimento de direitos universais como forma de combater o desemprego. Isso passa por centros de referência de combate ao machismo, racismo e LGBTfobia. A gente tem uma proposta de que, por exemplo, Imbura, Casa Amarela, Jordão, todas essas grandes comunidades vão ter lá um centro de referência de combate às opressões, com vários serviços, com várias políticas públicas que vão ser autogeridos pelas próprias pessoas da comunidade. A partir de eleição direta vai ter um corpo técnico formado por concurso, mas também uma direção política autogerida pela comunidade para estimular a própria mobilização dos sujeitos políticos no combate a essas opressões. E na política de construção de direitos universais, cotas de concurso público para pessoas negras, né? A gente defende ampliar as cotas raciais tanto na nossa UPE quanto em concursos públicos. E por último, a gente tem uma política defende uma reforma tributária progressiva que reduz os impostos que incidem sobre a classe trabalhadora e a classe média, tribute os ricos e poderosos de Pernambuco e facilite os pequenos e médios negócios, especialmente os centrados na economia da cultura. Nisso a gente vai ter um olhar especial para incentivar a criatividade e a inventividade econômica, especialmente a economia da cultura, ligado à história da população negra, à história do povo negro. Isso como eixo de gerar emprego, renda e combate às desigualdades. Disso tem um segundo e um terceiro eixo, que é a parte de segurança pública, que a gente pode destrinchar em outro momento, mas veja, passa por uma política de desencarceramento, passa por reduzir a violência policial de maneira substantiva, fazendo, por exemplo, colocando câmera na farda das polícias, captação de áudio, criando um conselho de defesa dos direitos humanos externo à corporação que vai cuidar dessas imagens, passa por ampliar o acesso à justiça, fortalecendo a defensoria pública, ampliando seu alcance, regulamentando e botando para funcionar a advocacia dativa, que as pessoas tenham assistência jurídica e garantindo também uma política de segurança que não seja pautada na repressão das comunidades, mas uma política de segurança pautada na inteligência, no desmonte das grandes cadeias de comando do crime, como o tráfico de armas, sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro, e também com participação intensa das comunidades para fazer com que os sujeitos que são os mais afetados pela violência deixem de ser o alvo preferencial das políticas repressivas do Estado burguês, mas sim a gente pensa a política de segurança como elemento de proteção das comunidades. E, por último, uma política especial de saúde para a população negra. A população negra ela tem, por exemplo, doenças específicas que a incidem com maior frequência, como o caso da famosa anemia falciforme, mas não só ela, né? Você tem especificidades, e não são especificidades genéticas, atenção, gente, são especificidades culturais. Então, a gente precisa, no plano estadual de saúde, na política de saúde e desde a atenção básica até a atenção de média e alta complexidade, até o LAFEP, a produção de medicamentos do LAFEP, tem uma atenção especial, uma política direcionada para a população negra e, claro, com governança diretamente, com participação direta dos movimentos negros, chamar para o centro da decisão, população quilombola. Aqui em Pernambuco, em 16 anos de governo do PSB, o governo do estado não ajudou a titular nenhuma terra de povos quilombolas. Só Conceição das Crioulas tem a titulação da sua terra e mais ninguém. A maioria dos povos quilombolas estão abandonados, sem o mínimo de assistência, não tem cobertura de atenção básica, não tem um OBS no raio de acesso, não tem concurso público, só seleção simplificada para a educação quilombola. A gente vai garantir tudo isso dentro de uma política antirracista que vai enfrentar as desigualdades socio-raciais que aqui em Pernambuco, infelizmente, nunca foram enfrentadas.